Você que está chegando agora à Igreja do NASP São Paulo, seja muito bem-vindo. É o momento de abrirmos a Palavra do Senhor e estudá-la. Eu não sei se você fica impressionado quando você pensa que faz 3.500 anos que a Palavra de Deus começou a ser escrita. Ela terminou mais ou menos no ano 100 depois de Jesus, ali com o apóstolo João. Então, mas desde Moisés, 1.500 anos antes, as verdades da palavra de Deus, imutáveis e eternas. E nesse tempo que nós estamos vendo, queridos, filhos de Deus, filhas de Deus, povo de Deus, nós estamos vendo o cumprimento das profecias. Um mundo fragilizado, um mundo doente, um mundo desesperado, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas graças a Deus nós temos luz, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, uma luz para brilhar nesses dias escuros. Tome a Bíblia em suas mãos, onde você está. Se você está deitado em sua cama, se você está no sofá de sua casa, eu não sei onde você está, pegue a Bíblia, nós vamos manejar a palavra de Deus. Nós vamos estudar a última carta de Deus aos cristãos. A última carta de Deus para você, filho de Deus, nesse tempo do fim. E mais uma vez eu quero pedir que o Espírito Santo fale a você, fale com você, para que a palavra de Deus chegue até você. E esse recado seja um recado ao teu coração, à sua vida. Porque Deus fala individualmente. Deus fala a cada pessoa individualmente. Ore a Deus comigo mais uma vez nessa manhã, com a Bíblia em suas mãos. Nosso Deus e Pai, nesse momento vamos abrir o livro sagrado. Por favor, Senhor, fala. Por favor, Senhor, prega. Por favor, Espírito Santo, Tu que inspiraste a palavra, fala agora aos Teus filhos, Senhor, alcançando a mente, o coração, a vida, mostrando a Deus que ainda existe tempo para nos prepararmos e um dia estarmos com Jesus para todo sempre. Esse mundo, ele é curto. Esse mundo é efêmero, esse mundo é passageiro, ele é frágil, mas nós cremos em Deus, nós dependemos de Deus e queremos agora a atuação de Deus. Por favor, fala para nós em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar nessa manhã, nós estamos pregando aqui verdades presentes. Há 2 sábados atrás falamos que as potestades, os poderes deste mundo estão sendo abaladas. As nações estão sendo abaladas. Sábado passado falamos o fechamento do 6º selo, quando tudo será abalado. Os céus serão abalados, o sol, a lua e as estrelas. E então o reino de Deus que não pode ser abalado será estabelecido. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando nós estudamos profecia, você tem que levar em consideração 2 coisas. Fecha um pouquinho a câmera aqui que eu quero falar assim bem pertinho das pessoas agora. A primeira coisa, você tem que ter em mente que Deus sempre é movido por amor. Ok? A Bíblia diz que Deus tem uma natureza amorosa. Deus é amor. Então tudo que Deus fala, tudo que Deus profetiza, tudo que Deus orienta, é porque Ele é motivado pelo amor. Ele é tocado pelo seu amor. Em seu amor Ele profetiza, em seu amor Ele avisa. Ok? E quando a gente tem essa percepção de que sempre o amor de Deus está por trás disso, a gente sente fé, a gente sente alegria, a gente sente esperança, a gente sente segurança e é para o nosso bem. Então o primeiro texto da Bíblia, antes de estudarmos ali Apocalipse 3, 14 até o 22, que é a carta à igreja de Laodiceia, a carta para a igreja de Deus nesse tempo. Leia comigo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero ler com você aqui apenas 4 versículos. Por favor, pegue a Bíblia, nós vamos manusear a palavra de Deus. Hoje estávamos conversando aqui com os anciãos que estão aqui, o Levi, o Vander. Parece um pouco mecânico, não é fácil você estar olhando só para as câmeras, mas eu penso que nesse momento o Espírito Santo está olhando para o seu coração e que Deus vai alcançar você. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 13, verso 1 até o verso 4. Leia comigo ali. Paulo diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um sino que bate. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Uma das palavras que aparece aqui, o dom de profetizar. A essência das profecias é o amor de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Primeiramente, Deus é motivado por amor. E a intenção de Deus é revelar o seu Filho, Jesus Cristo. O que não são as profecias nesses dias que nós estamos vivendo, são sinais de que aquele que nos ama, aquele que nos amou, voltará para nos buscar em glória e majestade. Deus ama você, por isso Ele avisa você do que está acontecendo e do que vai acontecer. Então, querido irmão, querida irmã, querido filho, querida filha de Deus, ao estudar agora a carta à igreja de Laodiceia, a igreja do tempo do fim, para esses dias, pense nisso, é uma revelação de Jesus Cristo ao seu coração, é o amor de Deus clamando a você um lugar dentro da sua vida. Abra a Bíblia agora então em Apocalipse capítulo 3. Folheie a Bíblia para lá. Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22. Vamos ler esse texto juntos aqui. Pegue a Bíblia, coloque os seus olhos na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo aqui são aos líderes, ok? João recebeu a mensagem, Deus mandou a mensagem a Jesus, Jesus ao seu anjo, o anjo à igreja. A João e João à igreja. Então João está escrevendo aqui aos líderes da igreja. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua vida, conheço as tuas obras. Aliás, irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui. Várias pessoas me perguntaram, pastor, que tradução você usa? Eu uso a tradução revista e atualizada, a segunda edição, ok? Não uso uma paráfrase, eu uso a edição revista e atualizada, a segunda edição do padre João Ferreira de Almeida, que é uma excelente tradução, fiel, mais fiel possível aos textos originais. Verso 15, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. E a Bíblia diz, e você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez. E também compre colírio para os teus olhos, para ungir os teus olhos, para que você veja, para que você enxergue. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe que as 7 igrejas são 7 fases, 7 períodos do cristianismo. A igreja de Laodiceia, a palavra Laodiceia significa povo julgado, povo do julgamento, povo do juízo.
segundo as profecias da Bíblia, o juízo final de Deus aqui na terra, o juízo investigativo, começou em 1844, quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Ali começou o tempo do fim, o tempo do juízo. Ali começou o período da igreja, representada aqui por esta cidade, por esta igreja que existiram no passado na Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Também significa um povo que foi justificado por Deus, um povo que foi perdoado por Deus, o povo da justificação pela fé e que pode enfrentar o julgamento com esperança, com alegria e com certeza de que o nosso advogado será o nosso juiz. Aquele que morreu por nós, conhece o nosso coração e conhece a nossa vida. Quando nós falamos de cartas, parece ser uma coisa, se não muito comum em nossos dias, né? Você que viveu aí na década de 70, na década de 80 como eu, não havia celular, não havia internet, sequer havia em alguns lugares aí no interior, pouco havia telefone fixo, o meio de comunicação eram cartas. E a Bíblia fala que Deus escreveu uma carta, e é chamada a última carta. Então nós vamos estudar um pouquinho essa carta, e o que essa carta tem a ver com você, filho de Deus, filha de Deus. Como já falei, essa carta foi destinada à igreja de Laodiceia, o povo do julgamento, o povo justificado, o povo de Deus no tempo do fim, todos os cristãos, sobretudo a igreja que guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e crê na breve volta de Jesus Cristo. Muito bem, a cidade de Laodiceia foi fundada pelo rei Seleucida, Antíoco II Teós, mais ou menos 240 anos antes de Cristo. E ele tinha uma esposa chamada Laodice, e ele então funda a cidade e nomeia essa cidade em homenagem à sua esposa e coloca o nome de Laodiceia. Uma cidade extremamente rica. Ela era uma cidade imperial, numa rota de comércio. E lá em Laodiceia fabricava-se uma lã preta lustrosa. Era um centro comercial extremamente importante no Império Romano e uma cidade extremamente rica. Tinha um sistema bancário muito forte. No ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um terremoto. A cidade foi devastada. E como era uma cidade muito importante, o Império Romano, o imperador ofereceu ajuda para reconstruir a cidade de Laodiceia. E os laodiceanos disseram para o imperador: não se preocupe, nós não precisamos da ajuda do império. Nós temos condições de reconstruir nossas casas, nossas lojas, nossas agências bancárias, nosso comércio, nossa vida. Nós não dependemos de ninguém. Nós não dependemos do imperador. Arrogância, orgulho, prepotência, sobretudo um espírito de independência e falta de humildade. Foi exatamente nesse período em que a cidade estava sendo reconstruída com recursos próprios, que chega a carta de Deus através do apóstolo João para a cidade e para a igreja de Laodiceia. Então o apóstolo João, ele pega esse contexto de reconstrução, mostrando a fragilidade da vida, a fragilidade das coisas, em que a liderança de uma cidade, um povo de uma cidade, diziam: não precisamos de ninguém. Querido irmão, querida irmã, querido filho de Deus, essa é a grande tentação de Satanás. Você está aí na sua casa, não sei como está a sua condição, sua vida, mas talvez você não esteja aproveitando esse tempo para pensar, para depender mais de Deus. O diabo quer dizer para você: está tudo bem, isso vai passar, e vai passar. Mas logo vai vir um terremoto, a exemplo do que veio em Laodiceia, e vai destruir esse mundo, e não haverá quem escapará.
E a tentação de Satanás é: você não precisa depender de Deus. Você tem a tua poupança, você tem um pouco de garantia, você vai receber ajuda do governo, você logo vai voltar a trabalhar, não se espante, não se preocupe, está tudo bem. Esse é o quarto sábado que essa igreja está vazia. As escolas particulares e municipais, estaduais estão todas fechadas. Agora, período de férias em abril, é isso? São sinais, e o diabo quer dizer para você: você não precisa de Deus, você não precisa depender de Deus. Essa é a grande tentação. A mensagem de Laodiceia ao Império Romano é: nós não dependemos de ninguém. Essa é a mensagem que chegou para a igreja. Querido, é tempo de reconstruirmos a nossa vida. Não apenas o mundo está num processo de ruínas no aspecto de saúde agora. Há um terremoto epidêmico, pandêmico nesse mundo, uma insegurança. Mas poucas nações, poucas pessoas estão olhando para o céu. A crença está na ciência, a crença está nos órgãos mundiais que controlam esse mundo. Poucas pessoas têm parado e clamado e buscado a presença de Deus. O destinatário da carta era essa cidade e essa igreja, num processo de reconstrução, onde não dependiam de ninguém. Agora, qual é o autor dessa carta? Veja ali, no verso 1, a segunda parte de Apocalipse 3. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu quero explorar um pouquinho isso aqui. Além do destinatário, o remetente da carta, o autor da carta, que está ao centro da mensagem de Deus. Jesus aqui é apresentado como o Amém. O Amém, a palavra Amém, ela vem do hebraico, e essa palavra remete à expressão Elohei Amém, que é um dos títulos de Jesus Cristo no Antigo Testamento, o Deus da verdade. Elohei Amém, o Deus da verdade. Amém é uma resposta de confirmação e ênfase ao que outra pessoa fala. Deus é a resposta, Deus é a confirmação. Sabe, Jesus ali no Evangelho, várias vezes nos Evangelhos, mas eu vou citar apenas no Evangelho de João, Jesus usa 25 vezes a expressão em verdade vos digo. A expressão em verdade é em amém vos digo. Queridos, você está vendo, de um lado a ciência fala uma coisa, de outro lado a ciência fala de outra coisa. A ciência não sabe exatamente como se comportar diante desse vírus. O mundo não sabe. Cada país está tentando uma forma aqui, uma fórmula ali. Os maiores cientistas, laboratórios, hospitais do mundo estão procurando encontrar uma saída. Deus é a única verdade absoluta que você tem. Deus é o Amém, Jesus é o Amém, o Espírito Santo é o Amém, a palavra de Deus é o Amém. Então, quando você olha para a Bíblia, Jesus assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a confirmação. Você pode olhar para mim e dizer Amém, Elohei Amém, o Deus da verdade. A única verdade que esse mundo conhece é a verdade que está na palavra de Deus. E a única verdade que nós temos é que esse mundo vai terminar e Jesus vai voltar. O que nós estamos vendo, queridos irmãos, queridos amigos, é a fragilidade do ser humano, é a fragilidade de um mundo que basta um tsunami, basta um vírus, basta um terremoto e tudo se abala, tudo se acaba da noite para o dia. Familiares não estão podendo enterrar os seus queridos. O que é o homem sem Deus? E nós temos o Amém,
nós temos Jesus Cristo, nós temos a verdade. Ele é a verdade, Ele é o Deus da verdade. Interessante que depois Ele se apresenta como fiel. A palavra fiel é o particípio do hebraico amã, do qual vem o grego amém. Fiel e amém é a mesma coisa. É aquilo que é permanente, é aquilo que é verdadeiro. É aquilo que você pode depender e colocar a sua segurança. Por exemplo, eu vou usar uma frase agora para os membros da igreja. Um dia nós vamos reabrir o colégio. Um dia nós vamos reabrir as portas da igreja e você vai entrar aqui. Essas são palavras fiéis e verdadeiras, porque isso vai acontecer com a graça e pela graça de Jesus. E você estará aqui. Eu estarei orando nos seus olhos, abraçando os meus irmãos, sentindo falta das crianças aqui na igreja. Amém, porque nós temos uma verdade. Amém, porque nós temos uma esperança. Amém, porque nós temos um Deus fiel e verdadeiro. Amém, porque nós temos uma palavra profética e segura. Amém, pelo que nós estamos vendo acontecer. Sinais e mais sinais. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Fiel e verdadeiro é aquele que escreveu. E se não bastasse Jesus dizer, eu sou, amém, o Deus da verdade. Eu sou fiel, o que eu falo é fidelidade. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Essa expressão, testemunha fiel e verdadeira, aqui todos esses títulos referem a Jesus Cristo, que é o autor dessa carta. Se você pegar lá em Hebreus 1, verso 3, assim, Jesus é a expressão exata de Deus. O que a Bíblia está querendo dizer quando diz assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o fiel e verdadeiro Deus. Como Deus é, eu sou. Como eu sou, Deus é. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então a segurança que Jesus está passando quando escreveu essa carta é assim, a minha carta é uma carta que vem de Deus, porque eu sou o próprio Deus. Testemunha fiel e verdadeira da divindade, o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno como o próprio Pai. E finalmente, a quarta característica, ou o quarto atributo, Deus não tem característica, Deus tem atributo. O quarto atributo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele é o princípio da criação. Sabe que em vários textos originais, a Bíblia não começa assim, no princípio Deus. Começa Deus no princípio. Nunca houve princípio sem Deus. Deus é a causa primeira. Jesus, quando fala o princípio da criação, Ele é o Criador de todas as coisas antes do princípio. No princípio, Ele criou, Deus criou. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Querido amigo, querido irmão, olha aqui para mim. Fecha aqui para mim, Ivan, um pouco mais. Tudo começou com Deus. Tudo passa por Deus. E tudo termina em Deus e com Deus. Tudo começou em Jesus, Ele é o Criador. Tudo passou por Ele, passa por Ele, todas as coisas. Nele nascemos, nele nos movemos, nele existimos e nele iremos embora deste mundo para a glória celestial. Tudo acontece por causa dele, ele é a razão de todas as coisas. Eu amo um texto da Bíblia em 1 João que diz assim, nada do que foi feito sem ele se fez. E Colossenses 1 fala sobejamente sobre isso, ele é a causa, ele é a razão. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele está no controle de tudo. Tudo começa com ele e tudo passa por ele. Ele não é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Você acha que a essência da carta de Jesus à igreja de Laodiceia é você? O foco é Cristo, é o amor de Cristo, é a mensagem de Cristo, é o interesse de Cristo por você. Ele é o Criador, Ele é o substituto. Pode fechar aqui, viu? Que eu quero ler isso aqui olhando nos olhos da minha igreja, dos meus irmãos.
Jesus é o substituto, Jesus é o exemplo, Jesus é o ressurreto, Jesus é o mediador, Jesus é o arquiteto, Jesus é o construtor da sua casa, Jesus é o advogado, Jesus será o juiz. Sim, Ele é tudo em todos. Ele é o centro, Ele é o fiel, Ele é o verdadeiro. É Ele, é nele, é por causa dele. Por isso que Paulo diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Cristo em nós, a esperança da glória. É Jesus falando para você, querido irmão. É Jesus falando para você, querida irmã. É o Cristo que morreu por você, olhando para você, dizendo, eu amo você, se prepara. Porque eu te criei, eu transformei a sua vida. Agora se prepara, porque eu vou vir te buscar. Esse mundo não vai muito longe. Então nós temos as duas primeiras partes. O destinatário, uma igreja arrogante, uma cidade orgulhosa. Mesmo em ruínas, não dependemos de ninguém. E aí vem o autor da vida, o Senhor do céu e da terra, e se apresenta. O que é verdade não é a riqueza bancária de Laodiceia. O que é verdade não é a sua produção da lã preta, brilhante, não é o seu centro bancário, não é o seu comércio, não é a sua independência do próprio império. A verdade sou eu. E as minhas verdades, elas são inabaláveis e permanentes. Como eu falei no início, você hoje acredita e eu acredito, porque estamos vendo o cumprimento de um livro escrito há mais de 3 milênios, há mais de 3.000 anos. Agora, o que a testemunha fiel e verdadeira falou para você? Verso 5 e o verso 6, baixa os seus olhos aí. Conheço as tuas obras. Sei que você é um cristão frio. Não. Quente, fervoroso. A palavra quente aqui é fervoroso. Não. Você é indiferente. Você sabe que você não está sendo 100% fiel a Deus? Você que não é? Você sabe que você não está levando a sério as coisas de Deus? Pense um pouquinho. Eu louvo a Deus porque semana passada eu recebi uma ligação de uma pessoa aos prantos, dizendo assim: se esse vírus me atacasse e eu fosse entubado e morresse, eu era uma pessoa perdida. Mas eu me posicionei ao lado de Deus. Eu conheço a tua vida. Verso 16. Você é morno, não é quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma expressão forte, né? Uma expressão pesada. Acima de Laodiceia havia uma cidade chamada Hierápolis. Hierápolis era uma cidade de águas termais, águas quentes. Então foi feito um aqueduto. Olha a riqueza dessa cidade de Laodiceia. Fizeram aquedutos de Hierápolis para Laodiceia. E essa água tinha muitas propriedades minerais. E eram fontes de águas quentes, águas termais, com sais minerais, uma fonte de saúde. E então Laodiceia queria se apropriar dessa bênção, fizeram aquedutos. Então a água vinha pelos aquedutos e deixavam ali os minerais ao longo do caminho. Mas a água não chegava quente nem fria, ela chegava morna. E quando as pessoas tomavam aquela água morna com o efeito dos minerais, aquilo causava vômito. Ou ânsia de vômito. E Jesus pega essa ilustração e diz assim: uma vida que parece ser e não é uma vida que causa náusea na mente de Deus. Seja o que você é, ou pelo menos tente, lute, brigue com Deus, chore, clame, se arrependa. Irmãos, não pode existir uma coisa pior na vida de Deus, na vida do crente que professa Deus, melhor dizendo, do que a falsidade, do que a hipocrisia.
Jesus, ele pôde perdoar uma prostituta. Jesus pôde salvar um ladrão. Jesus pôde, pecadores terríveis, ele pôde transformar, curar cegos, leprosos, resolver tantos problemas. Mas Jesus não conseguiu transformar o coração de líderes hipócritas, falsos, mentirosos, enganadores, que não falavam a verdade, não criam na verdade, não queriam saber da verdade. Eu te conheço. Querido, quando Jesus diz assim, eu te conheço, ele diz assim, eu amo você. Fecha um pouquinho mais aqui, Ivan, eu quero contar uma parábola para você. É uma parábola, tá? Um pai pega uma de suas filhas e sai para fazer uma caminhada, junto com a esposa. Em algum momento da caminhada, a filha joga um bem precioso que ela tinha nas mãos do pai. O pai não consegue segurar aquele bem e deixa cair. A filha não se controla e grita com ele. E machuca o seu coração, o ofende, o chama de velho, de incapaz. E o seu pai, ele reage, exige respeito. E há ali um momento tenso. E a filha pega as suas coisas e vai embora. Aquele homem com a sua esposa continua fazendo a sua caminhada. Ele está chateado, ele está triste. Mas da sua mente não sai o pensamento que ele precisa conversar com a sua filha. Porque ele conhece a sua filha. Ele ama a sua filha. E tudo que ele quer é voltar para casa. Porque a caminhada perdeu o sentido. Quando ele chega em casa, a filha não está. Ele fica preocupado. Ele olha em todos os compartimentos da casa e a filha não está. De repente aquele homem entra no escritório e ele ouve a seguinte expressão: pai. E quando aquele homem ouve essa expressão, pai, uma alegria enche o seu coração, porque ele conhece a sua filha. A sua filha tinha ido a um supermercado comprar um tipo de chocolate que ele gosta. E quando ele ouve a voz, pai, não havia mágoa no seu coração. Havia dor, mas era uma saudade, uma vontade de abraçar, de pedir perdão, de reconciliar. E quando ele corre então para a porta, a sua filha lhe entrega um pacote. Naquele pacote está uma espécie de chocolate que ele gosta de comer. Ele abraça a sua filha, eles se perdoam. Ele conhece a sua filha. Quando a Bíblia diz eu te conheço, eu te amo. E a maior alegria daquele pai foi ouvir a voz da sua filha. Querido irmão, querida irmã, quando Jesus diz assim, eu te conheço. Eu sei quem é você. Não é para te acusar, não é para te condenar. Deus amou o mundo, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar você, não para acusar você, não para criticar você, mas para te motivar, te incentivar. O sonho de Deus é ouvir a sua voz cada dia, filho rebelde, dizendo pai, Abba pai, paizinho querido. Esse é o som que Deus gosta de ouvir. É assim que Ele gosta de ser chamado. Jesus Cristo é o único que foi aquele que afirmou ser. Você não é quem você pensa que você é. Você não é quem você afirma ser.
Você é aquilo que Deus diz que você é. A única vez que você acerta ao referir-se a você mesmo é quando você diz que você é um pecador. Todavia você é um pecador amado, justificado pelo sangue de Jesus, se você assim aceitar. Eu gosto dessa expressão que eu já falei algumas vezes na igreja. O que será o céu? O céu será um eterno testemunho da misericórdia e da graça de Deus. É isso? Ou você é salvo por outra coisa? É quando você reconhece que é um pecador. É quando você volta para casa, fecha bem aqui em mim. É quando você volta para casa do Pai e fala: Pai. Fica imaginando na parábola do filho pródigo, quando o pai vinha de longe, a primeira coisa que o filho falou: Pai, Pai, pequei contra ti, Pai. Que pai normal, que pai coerente, decente, sã, de mente sã, não ama quando um filho diz Pai? Você é um pecador, mas você é um pecador amado. Você vive num tempo em que pode aceitar a justificação e passar pelo julgamento de Deus como alguém perdoado pelo sangue de Jesus. Quem é você? Fecha aqui, Ivan. Eu gosto da expressão de Salomão em Eclesiastes 2:25. Sem Deus, quem pode ser feliz? Esse é o grito desesperado do coração humano. E Jesus está dizendo: sem Deus você é infeliz. Sem Deus você é um miserável. Por mais que você tenha o seu avião particular, por mais que você tenha as suas terras, a sua fazenda, a sua empresa, sem Deus você é um miserável. Sem Deus você é um pobre moralmente falando, um pobre mortal, um pobre espiritual. Sem Deus você é um cego como o cego de Jericó. Sem Deus você é um nu, ou seja, você não tem nada a não ser vergonha. E sabe de uma coisa? Você só estará vestido o dia que você morrer dentro de um caixão, porque alguém vai vestir você. A gente nasce nesse mundo e é trazido. E quando a gente vai embora, a gente é levado. A gente não consegue nem vir e nem ir. Quem somos nós sem Deus? Sem Deus não somos nada, menos do que nada. Por isso que ele diz: eu sou tudo. E se você está comigo, você é a maioria. Olha a incoerência. A Tailândia é um país aí que você sabe, na Ásia, perto da China. A Tailândia tem o rei, né? A Tailândia tem mais ou menos 70 milhões de habitantes. Então lá mais de uma centena de pessoas estão com coronavírus. Mais de uma dezena de pessoas, não muitas mais de uma dezena morreram. E o rei da Tailândia, ele ficou com medo. Então ele resolveu fazer a quarentena. Sabe o que o rei da Tailândia fez? Ele tem 4 esposas. As manchetes não dizem se ele levou as esposas. Mas ele pegou 20 mulheres e alugou um luxuoso hotel nos Andes da Alemanha, nos Andes alemães. E ele foi passar a quarentena num resort lá nos Alpes alemães, nos Alpes da Alemanha. Causou uma revolta no país. Aos olhos de uma mente carnal, aos olhos de uma mente sem Jesus, um privilégio. Um grande privilégio, passar a quarentena nos Alpes, nos Andes, nos Alpes, melhor dizendo, alemães. Fechou o hotel para ele, 20 mulheres. Um homem de 67 anos, aos olhos de Deus, um miserável, orgulhoso, ambicioso, egoísta. Abandonou o seu país infectado. Abandonou aqueles que o sustentam com a luxúria. Aos olhos de Deus pode ser um privilégio. Aos olhos dos homens pode ser um privilégio. Aos olhos de Deus é um pobre, miserável, cego e nu. Falta de caráter, é isso que a humanidade tem. Uma carta para uma igreja, o autor, o Deus da verdade, aquele que te conhece, aquele que te ama. E finalizando, o que
o que Jesus Cristo falou. Leia comigo ali o verso 18. Eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha como Deus ama você. Deus diz assim, olha, você está com um problema? Você vive aí em Laodiceia, onde tem um grande centro comercial que está sendo reconstruído com recursos próprios. Você tem bastante dinheiro? Então vá ao shopping, vá às compras. Compre 3 coisas. Ouro, mas ouro refinado pelo fogo. Ok? Compre novas vestes, brancas. E também compra um colurium, uma palavra grega para colírio é colurium. Era um rolinho que tinha um pó, e as pessoas aplicavam aquele rolinho de pó nos olhos, quando tinha algum mal-estar, alguma doença. A palavra colírio veio significa um rolinho. Nesse rolinho tinha um pó. Eu vou explicar mais na frente. E Jesus então diz assim, compre ouro. Mas não um ouro que Laodiceia tem. Não esse ouro que você está usando para reconstruir a sua casa. É o amor. O ouro refinado pelo fogo é a fé, melhor dizendo, a fé que atua pelo amor. É o que a palavra de Deus diz. A fé verdadeira, a fé pura, a fé que brota de um amor genuíno. E aí disse Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Fé que não obedece a Deus não é fé, é presunção. O povo de Deus, no tempo do fim, guardaria os 10 mandamentos da lei de Deus. Fé. Aí vem a pergunta de Jesus, queridos. Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Wander está aqui, fez a oração, nosso ancião. Eu não pedi autorização para ele, mas eu vou falar. Se ele ficar bravo depois, eu peço perdão para ele. O Wander tem uma agência de turismo. Um dos setores que mais foi afetado com essa crise. 95% das aeronaves, dos aviões do Brasil estão no solo. No mundo passa de 55%. Ninguém está viajando. E o Wander vive disso. Ele trabalha com turismo, vende para executivos, para empresas, para o mundo inteiro. Ele teve que demitir funcionários. E eu fiquei preocupado. Eu liguei para o Wander, tenho orado por ele, pela Nani, pela empresa. E ele não está preocupado. E ele tem falado com amigos do mesmo ramo. Ele diz, a palavra, pastor, que eu mais uso é esperança. O Wander tem esperança porque ele tem fé. Isso é ouro. Sabe? De que vale o ouro? De que vale o ouro para uma pessoa que é entubada e não pode sair dali a não ser para um caixão? Se ela tiver fé em Cristo Jesus, ela dormirá para ressuscitar. É essa fé que nós precisamos, sabe? E essa fé, ela é purificada pelas aflições, pelas tribulações, pelas provações. Você sabe que a única igreja, antes desse período, que não sofreu perseguição, foi a igreja de Laodiceia. Por isso que era uma igreja assim. As outras igrejas foram perseguidas, sofreram duras perseguições e deram prova de sua fé. Segundo Eusébio, um historiador, 40 anos depois disso aqui, a igreja de Laodiceia foi perseguida por Roma, mas antes não. Irmãos, as aflições e as lutas fortalecem a nossa fé e revelam a nossa fé. E Jesus diz assim, aproveite o tempo que você está vivendo e compre ouro. O ouro é a fé. A fé que é motivada pelo amor e produz boas obras, obediência, paciência em Deus. Você não tem justiça própria, mas você tem a fé que vem de Jesus Cristo, a fé verdadeira. Jesus disse, compro também vestiduras brancas. Isso aqui é a justiça de
traduzir, aliás, eu quero multiplicar e usar aqui na igreja, o autor já faleceu, é autorizado a fazer isso. O título dessa apostila é As Suas Vestes ou as Minhas. Na parábola das bodas, a pessoa tinha que entrar nas bodas com as vestes providenciadas pelo anfitrião. Você não vai entrar no céu por tua justiça própria. As vestiduras brancas é a justiça de Cristo. Por isso que o povo aqui de Laodiceia é o povo julgado, é o povo justificado também, é o povo do juízo, do tempo do fim, mas um povo que aceitou Jesus e está revestido de Cristo. É essa veste que você precisa, é esta veste que eu preciso. Eu não tenho justiça própria. Queridos, que vestes você usa? As vestes de Cristo ou as tuas vestes? O que Adão tinha para apresentar a Deus depois do pecado? Folhas de figueira. Como se Deus não enxergasse a sua nudez. Deus providenciou uma veste, não folhas de figueira, mas a pele de um animal. Por quantos anos Adão usou aquele couro, aquela pele sobre si? Ele teve que receber as vestes de Cristo, não as suas vestes. E o colírio. Havia ali próximo da cidade de Laodiceia, um templo. Eles eram, logicamente, muito pagãos também. Havia um templo dedicado ao deus da Frígia, ao deus frígio chamado Men-Karou. E ali junto desse templo foi desenvolvida uma escola de medicina. E nessa escola de medicina foi inventado então esse rolinho, que tinha um pó. E as pessoas, quando sentiam desconforto, passavam este colírio, esse colúrium nos seus olhos. Ouro refinado, fé verdadeira, fé na palavra de Deus, fé em Jesus Cristo. Vestiduras brancas, a justiça imputada, justificação, a justiça comunicada, a santificação. E o colírio é o Espírito Santo de Deus. No início desse ano, essa igreja colocou em suas mãos um livro sobre o Espírito Santo. Eu quero só ler uma citação que está no Caminho a Cristo, página 19. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não pode receber os dons de Deus. O dom da fé, o dom da justificação, o dom do arrependimento, o dom da salvação, vem através do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não pode receber os dons que vêm do próprio Deus. E de fato, diz o livro Caminho a Cristo, nem pode entendê-los. Você e eu precisamos do Espírito Santo. E o Amém, Elohei Amém, o fiel, a testemunha verdadeira, o Criador, o Alfa, o Ômega, diz assim: filho, compre fé. Fé. A fé vem pelo estudar a palavra de Deus. A fé vem aqui, o Espírito Santo vem através da palavra de Deus. Quanto do Espírito Santo eu tenho, quanto de Bíblia eu tenho na minha vida. Sem Bíblia, sem Espírito. O meio de você receber o Espírito Santo é a palavra de Deus. E as vestes, a justiça de Cristo. Agora, irmãos, o que motivou Jesus a escrever essa carta? E eu apenas quero terminar então, verso 19, até o verso 21. Leia comigo ali. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Essa é a essência da carta à igreja de Laodiceia. Eu amo. Eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Agora veja a expressão, eis que estou à porta e bato. Essa expressão aqui no tempo verbal grego, estou à porta. Presta bem atenção, fecha mais aqui, querido. Presta bem atenção, fecha no Ivan aqui. Presta bem atenção, eu estou à porta, estou. Essa expressão no tempo verbal significa o seguinte: eu plantei os meus pés na porta do seu coração. Eu me recuso a sair daí enquanto você não abrir a porta. Eu não vou arredar o meu pé. Eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou te perseguir, eu vou insistir. Pecador, arrependa-se, porque eu amo você. Eu ficarei à porta da sua vida.
o tempo que for necessário. Enquanto a porta da graça estiver aberta, eu estarei na porta da sua vida. Você entende o amor de Deus? Por isso que o salmista diz: a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O tempo verbal é: eu permaneço na porta da sua vida, eu não vou desistir de você. Esse é o amor de Deus. Eis que estou à porta e bato. Jesus tem as chaves de todas as portas. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E quando você estuda a carta da igreja de Filadélfia, diz: uma porta aberta. Eu já falei isso aqui, mas para os que não ouviram, a porta do céu está aberta. A porta do Santíssimo está aberta. A porta do trono de Deus está aberta. As portas de Deus estão todas abertas para você. A única porta que Ele não pode abrir é a sua. Porque Ele respeita a sua escolha, respeita a sua liberdade, respeita o seu livre-arbítrio. Cabe a você dizer: entra, Jesus. Pode entrar que a casa é sua. E Ele diz assim: se eu entrar na sua casa, eu vou fazer uma festa. Isso aqui é um símbolo do Evangelho. O Evangelho é simbolizado por uma festa. E os judeus falam do reino de Deus como uma festa. Irmãos, Deus está falando de alegria, Deus está falando de esperança, Deus está falando de coisas boas. Eu quero entrar na sua vida para que a sua vida seja uma festa. Apesar dos problemas, das lutas, das dificuldades, a sua vida seja uma festa. A sua vida tem esperança e você tem a alegria da salvação. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe por que Deus odeia o pecado? Porque Deus odeia a escravatura, Deus ama a liberdade. Quando você escolhe Satanás, quando você escolhe o pecado, você se torna um escravo. Você vive uma vida de escravatura, uma vida de aprisionamento. Deus detesta isso. O nosso Deus é um Deus de liberdade. A lei de Deus é uma lei de liberdade, uma lei que nos liberta do pecado. A lei não nos salva, mas a lei diz que sem Jesus eu sou um pecador perdido, mas com Jesus eu sou um pecador salvo. Escolher pecar é escolher se auto-escravizar, é ser um escravo, e Deus detesta a escravidão. Deus é o Deus da liberdade, Deus é o Deus da alegria, o Deus da festa, é da vida abundante. É isso que eu quero dar para você. Então, quando Jesus está na porta do seu coração, batendo, insistindo, o Espírito Santo falando: estude a lição, pecador, estude a lição, miserável, ore, seu nu. É porque Ele ama você. Eu te amo. Por isso que eu falo assim, disse Jesus. Eu te disciplino, eu te repreendo. Eu te dou o dom do arrependimento. Eu estou plantado à porta do seu coração. Eu me recuso a sair daí. E finalmente, irmãos, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Uma vez, um líder da igreja tinha uma posição muito importante. Nós éramos amigos e eu fui até a sua sala e ele tinha um lindo escritório, tudo certo, era um grande líder da igreja, uma bela sala, uma bela cadeira, e ele imaginava que eu almejava aquela posição, aquele lugar, o que eu nunca almejei, Deus sabe disso, mas ele gostava de mim, então ele quis me agradar. Ele se levantou da bela poltrona, da mesa, do escritório, da liderança, né? Tinha um título, um cargo, e falou: senta aí, senta aí. Eu falei: eu não. Não, um dia você vai sentar aí. Eu falei: eu não. Nunca me sentei, e nunca vou sentar. Mas sabe como eu imagino? Isso eu quero. O dia que Jesus voltar em glória e majestade, e a gente foi embora para o céu, a Bíblia diz: você vai se sentar comigo no meu trono. Isso aqui é uma figura de linguagem. Você vai reinar com Cristo. Mas existe um trono para você. Você é
co-herdeiro, herdeiro junto com Jesus de todas as coisas. E você será co-regente, você vai reger junto. Fecha aqui, Ivan. Agora eu quero falar para você o que eu imaginei essa semana. Me lembrei dessa história com esse meu amigo. Eu fico imaginando você entrar na sala de Jesus. Ele vai se levantar do seu trono e vai dizer: senta aí. Senta aí. Senta aí, meu filho. Você venceu o mundo, a carne, o pecado. Senta aí. Eu vou dizer: eu quero sentar. Não para tomar o seu lugar. Mas a Bíblia diz: ao vencedor sentar-se-á comigo no meu trono. Deus só não divide a sua glória, mas Deus dividirá o seu reino e o seu trono. Você é um co-herdeiro e você será um co-regente, porque você é um filho do Rei dos Reis. Você é um príncipe de Jesus Cristo. É uma carta de alguém que te ama, de alguém que quer ver filhos vencedores. Eu quero que você vença como eu venci. Eu quero levar você para conhecer o meu trono. E eu vou dizer para você: senta aí. E você vai sentar. Eu quero que onde eu estou, disse Jesus, você esteja. Eu quero que a vida que eu tenho no céu, você tenha. Eu quero que a alegria que eu tenho no céu, um dia você tenha. A companhia dos anjos que eu tenho, um dia você tenha. A vida eterna que hoje eu tenho, você tenha. Jesus está dizendo para você, filho de Deus, cristão no tempo do fim: o que eu tenho, eu quero que seja seu para sempre e eternamente. Porque o que você tem aqui embaixo eu chamo de pouco, de nada. Não se apegue a isso. Isso vai passar, isso vai acabar. Inclusive a própria vida que tem a ver com o pecado. Por isso que lá em São Mateus Jesus disse: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Servo bom e fiel, filho bom e fiel, pela graça de Cristo. Sobre o pouco, esse mundinho, foste fiel. Sobre o tudo, sobre o muito te colocarei. Entra na minha alegria. Entra no estilo de vida, no tipo de vida que eu tenho. Entra. Irmãos queridos, Jesus está dizendo: eu abri uma porta para você entrar aqui. Eu abri uma porta para você ter a vida que eu tenho. Eu abri uma porta pelo meu sangue para que você viva onde eu vivo. E se prepare. Haverá uma guerra universal neste mundo, chamado Armagedon. Sermão que eu vou pregar sábado que vem. E você tem que ter fé para passar pela batalha do Armagedon. Você tem que ter a justiça de Cristo. E você tem que ter o batismo do Espírito Santo hoje. E sobretudo na chuva serôdia. Sábado que vem o tema é o Armagedon, Apocalipse 16. Eu abri uma porta para você entrar aqui onde eu estou. E eu vou buscar você. Mas Jesus faz uma pergunta. Antes de eu voltar, antes de eu vir buscar você, eu posso entrar no seu coração? Eu posso entrar na sua vida? Eu posso viver com você aí no mundo? Até que você venha viver comigo aqui no céu? Essa é a carta de Jesus em Apocalipse 3. Parece ser dura, mas a essência da carta é o amor de Deus. Cada vez que eu conto a história que eu vou contar, e eu vou pedir, Ivan, que fique fechado. Se vocês mudarem aí, pode mudar, mas eu quero que fique fechado. Cada vez que eu conto essa história, é uma história que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Normalmente na porta da igreja, aquelas irmãs de mais idade, aquelas irmãs que já são mais experientes e têm um pouco mais de peso,
físico, elas ficam tristes comigo. Então, eu já vou avisar, não fique triste comigo, tá bom? É apenas uma história real que eu acho muito linda. E ela ilustra o amor de Deus, a carta de Deus. Um pouco antes dos Estados Unidos se envolverem na Segunda Guerra Mundial, no território europeu, um jovem chamado John Blanchard andava ali pelas livrarias na Flórida, no estado da Flórida. E ele chega numa biblioteca e pega um livro, e aquele livro chama a atenção dele, não pelo livro em si, mas pelas anotações, notas de rodapé, uma letra assim muito delicada, muito bonita, palavras muito sensíveis, muito belas. E chama a atenção, ele lê todas as anotações daquele livro e fica sensibilizado pela sensibilidade daquela pessoa que escreveu. E ele então vê o nome lá no início de Hollis Maynell. Quem é essa mulher? E ele fica muito curioso, ele dá um jeito, ele demora. E ele descobre que Hollis Maynell morava em Nova York. Consegue o seu endereço, veja, década de 1940. E ele escreve uma carta para ela, dizendo, olha, achei você tão sensível, me tocou tanto as anotações do livro que você doou aí para uma biblioteca e veio parar aqui no sul dos Estados Unidos, aqui na Flórida. Eu gostaria de trocar correspondência com você. E eles começaram a trocar correspondências e ele foi então convocado, era um jovem, para a Segunda Guerra Mundial, do outro lado do Atlântico. E lá permaneceu 1 ano e 1 mês, 13 meses. E ele escrevia e recebia cartas. E a semente do amor, da paixão verdadeira, aquele sentimento romântico foi crescendo no coração dele, ele percebia que no coração dela, e ele pediu uma foto. E ela disse, não, se você gostar de mim, não interessa a minha aparência. Você vai me amar do jeito que eu sou. Era diferente naquela época, né? E ela nunca mandou uma foto. Mas tanto John quanto Hollis sabiam que havia um amor já construído através de cartas. Um amor construído através de cartas. Não de imagens, não de fotografias, mas de sentimentos, de um relacionamento. E ele finalmente passou o seu período da guerra com vida e marcaram um encontro na grande estação central de Nova York, às 19 horas de uma noite. E ele disse, mas como que eu vou te reconhecer? Ela disse, eu estarei com uma rosa na lapela do vestido. Não se preocupe. Ele escreve que chegou um pouco antes e ficou olhando aquela multidão na grande estação central de Nova York. E ele olhava e não via nenhuma mulher, nenhuma moça, porque ele era jovem, imaginava uma moça com uma rosa na lapela. E então, de repente vem uma moça esbelta, linda, loira, olhos azuis, cabelos encaracolados. Eu estou descrevendo o que ele descreve. Você pode ler essa história no livro Quando os Anjos Silenciaram. E ele olha para aquela moça com um vestido verde claro, linda, linda. E ela passa por ele e percebe que ele ficou assim impactado e diz, oi Marujo, tudo bem? Quem você procura está atrás. E ele então fica naquela ânsia, naquele desejo de que fosse aquela linda moça, magra, alta, loira, olhos azuis, um lindo vestido, cor de primavera, mas não estava com a rosa na lapela. E ela vai embora, e ele, impulsionado a ir atrás, parece que o seu coração dizia era ela, mas não era. E então ele volta para trás e vê uma senhora, aparentava mais de 40 anos, um chapéu surrado na cabeça, bem
colocado, com vários cabelos brancos. E ela era de uma estatura baixa, um corpinho roliço. Não era aquilo que ele imaginava. E ele olha para aquela mulher e vê a meiguice, a ternura, e diz: olá, você deve ser a senhorita Hollis Maynell. Isso não é hora de cair papel, né? Você me sustentou na guerra durante 13 meses e eu tenho muita gratidão. E eu gostaria de chamar você para jantar e seremos grandes amigos. E começou a falar palavras afáveis e carinhosas, e respeitosas. E aquela senhora disse: filho, eu não sei do que se trata, eu não sei o que está acontecendo. Mas aquela moça lá na frente que te abordou, ela se chama Hollis Maynell. E ela me entregou essa rosa e disse para eu colocar na lapela. E disse que seria um tipo de teste. Se você fosse uma pessoa gentil, um cavalheiro, e como você me convidou para jantar, ela disse que se você me convidasse para jantar, ela estaria esperando no restaurante, no outro lado da rua, em frente à grande estação central. E para a alegria de John Blanchard, aquela linda moça era quem ele sonhava ser. Um amor que nasceu através de cartas. Você fica imaginando, porque a história termina aí. Você fica imaginando quando John ele entra no restaurante no outro lado da rua, em frente à estação central de Nova York. E aquela moça com que os seus olhos foram preenchidos, aquela era a moça das cartas. Seu coração tinha sido tocado por um rosto que ele nunca havia visto. E agora ele viu uma beleza inimaginável. Você nunca viu a Deus. Você nunca viu Jesus. Mas ele escreveu uma carta. E ele já venceu a guerra. E logo ele voltará para o último embate dessa guerra. A vitória final, o Armagedon. E vai levar você para a grande estação central do universo. E você vai jantar com ele. Porque hoje ele pode jantar na sua casa, na sua vida, no seu coração. Você vai ouvir um hino muito lindo que diz assim: primeiro lugar, porque não dás a ele o primeiro lugar. A carta de Cristo é uma carta de amor, daquele que te ama, daquele que continua mandando mensagens através do Espírito Santo, e daquele que está esperando um encontro, daquele que você nunca viu, mas verá. E como John, você irá jantar com ele, passar com ele por toda a vida eterna. Dê a ele o primeiro lugar, porque no coração de Deus, você já tem o primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Para no céu, irmão.
Você já tem o primeiro lugar no coração de Deus. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer por você. Você já tem o primeiro lugar no coração de Cristo, por isso Ele intercede por você. Você acha que Jesus está fazendo uma casa para você por quê? Porque você já tem o primeiro lugar no seu coração. É justo que Ele não tenha o primeiro lugar no seu e no meu? Ele tem autoridade para pedir isso? Ore a Deus comigo. Querido Jesus, querido Deus, que o Espírito Santo não apenas possa nos convencer do pecado, mas sobretudo da necessidade de termos a justiça. E termos a justiça é abrirmos a porta àquele que está plantado diante de nós, no nosso coração, querendo entrar. Querendo fazer da nossa vida uma festa, o Evangelho da salvação. Pai, o pior pecado é o pecado do orgulho, da autossuficiência. É dizer que eu posso tocar a minha vida sozinho, eu posso reconstruir a minha vida depois dessa pandemia sozinho, eu posso resolver meus problemas sozinhos, eu não preciso de Deus. Ó Senhor, tira esse orgulho, essa vaidade, esse engano do nosso coração. Perdoa e abre os nossos olhos com o colírio do Espírito Santo para enxergarmos que sem Deus nós não somos nada, mas com Deus nós somos a maioria. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém.